Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do canal Resenha Rubro-Negra. Tava morrendo de saudade de todos vocês. Passei essa semana longe por conta de compromissos médicos e graças a Deus estou de volta agora. Passei essa semana lá em Curitiba. Depois do meu procedimento eu fui a Santa Catarina, arejar a cabeça um pouquinho, tirar os problemas que ainda vão surgir da cabeça. E agora eu estou de volta para a gente poder dar sequência naquilo que a gente sempre fez, né? Eu queria muito voltar com uma live, queria estar numa live agora, mas por recomendações médicas e por exigências da Miriane, eu ainda não estou tão 100% assim para aguentar uma live, ainda mais que eu acabei de chegar de 12 horas de viagem, eu mesmo fui a Curitiba dirigindo, voltei dirigindo, então eu estou bem convalescido, estou bem fraquinho ainda para enfrentar uma live de 1 hora e meia e tal, mas eu estava morrendo de saudade de vocês e não dava para deixar de vir aqui para a gente poder falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Afinal de contas, daqui a pouquinho o Flamengo estreia contra a equipe do Internacional de Porto Alegre, que tem pelo menos aí 7 desfalques para enfrentar o Mengão Queridão, que na lista de relacionados que já saiu, não terá a participação de Gerson, que ainda está melhorando ali do seu problema muscular, e também do Arrascaeta, que tem lesão já comprovada, isso eu já havia atualizado vocês. Mas vamos combinar o seguinte: antes de mais nada, eu quero mandar aquele recadinho que eu já estava até com saudade de mandar para vocês, que é o recadinho da Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Com a Mais Ágil, você consegue pegar aquela grana que você tanto precisava para poder resolver os seus problemas. Basta você ligar no número 55992129983 ou clicar no link que está aqui na descrição e no comentário fixado para falar rapidinho com a Mais Ágil e eles resolverem seus problemas. Eu recomendo a Mais Ágil, que vocês sabem, né? Na Mais Ágil eu confio e estamos indo para mais uma jornada de Mais Ágil conosco. Olha só, não esquece, gente, estou voltando agora e é importantíssimo vocês voltarem junto comigo. Fazendo o quê? Chamando 2 amigos para se inscreverem aqui, 2 amigas para se inscreverem no nosso canal, para se inscrever se você ainda não é inscrito, porque aqui é o seguinte: a gente fala a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. Então eu conto com a colaboração de vocês para que o canal continue crescendo e a gente continue trazendo para vocês todas as informações do Mengão Queridão. Nação, como eu disse, daqui a pouquinho nós temos Internacional de Porto Alegre e Flamengo, partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo já divulgou a lista de relacionados e eu vou trazer para vocês quais foram os jogadores que o Mengão Queridão relacionou para essa partida em ordem alfabética: Alexandro, Alan, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Cleiton, De La Cruz, Diogo Alves, o goleirão, Eric Pulgar, Everton Cebolinha, Everton Araújo, Gonzalo Varela, João Vitor, Joshua, Juninho, Luiz Araújo, Léo Ortiz, Léo Pereira, Matheus Cunha, Matheus Gonçalves, Michael, Pablo Lúcio, Plata, Rossi, Wallace, Ian e Wesley. Esses são os jogadores que o Flamengo vai levar para o estádio do Maracanã para a estreia do Campeonato Brasileiro. A provável equipe do Mengão: Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Eric Pulgar, Nicolás de la Cruz e Luiz Araújo, Plata, Michael e Bruno Henrique. Duvido muito que ele vá usar o Juninho como titular nessa partida, apesar do que o Juninho já sarou da lesão dele e provavelmente deve ser mais utilizado daqui para frente. O Campeonato Brasileiro já começou neste final de semana e a primeira rodada nós temos até o presente momento: São Paulo 0, Sport Clube do Recife 0, Cruzeiro 2, Mirassol 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 0, Fortaleza 2, Fluminense 0, Juventude 1, Vitória 0. Todas essas partidas iniciadas neste sábado às 18h30. Ainda temos hoje às 21 horas Flamengo e Internacional de Porto Alegre. Amanhã, no Allianz Parque, o Palmeiras enfrenta o Botafogo às 16 horas. Às 18h30, em São Januário,
O Vasco recebe o Santos. E às 20 horas nós temos 2 jogos encerrando esta primeira rodada de Brasileirão. O Bahia pega o Corinthians na Arena Fonte Nova e o Bragantino pega o Ceará no Nabi Abichedi. É o Campeonato Brasileiro começando a todo vapor. Agora vale lembrar que hoje é dia 29, mas daqui a alguns dias, 1, 2, 3, 4, daqui a 5 dias, o Mengão Queridão estreia na Libertadores da América. E eu já havia antecipado para vocês, já andei olhando aqui a imprensa em geral, começou a falar sobre isso agora também, que o Flamengo vai premiar com o famoso bicho se a gente ganhar o Brasileiro em primeiro lugar. Ganhou Libertadores e Copa do Brasil, ganha bem menos. Ganhou Copa do Brasil, não ganha nada de bicho. Ganhou só Libertadores, um bichinho deste tamanhozinho assim. Então tem que ganhar o Brasileiro. Ganhou o Brasileiro e Copa do Brasil, bicho gordo. Brasileiro e Libertadores, bicho gordo. Se não, meu irmão, não tem como. O Flamengo começa com 2 desfalques muito importantes nesse Campeonato Brasileiro. O Gerson e também o Arrascaeta. O Gerson está com desgaste muscular e, portanto, para a segunda rodada do Brasileirão já pode estar ok, mas vale lembrar que o Gerson vem numa batida de muitos jogos. O Gerson foi utilizado do ano passado para cá em praticamente 90% dos jogos do Flamengo. Era natural um desgaste e é mais natural ainda o Flamengo dar uma segurada no Gerson daqui para frente. Então, talvez ele perca o jogo contra o Deportivo Táchira e só retorne na segunda rodada do Brasileirão. O mesmo a gente não pode dizer de Arrascaeta. Nesses últimos dias eu falei muito com o Matheus e tive a oportunidade de conversar com alguns rubro-negros também lá em Curitiba. Gente, eu vi muitas camisas do Flamengo em Curitiba, mas eu não vi, sem sacanagem, dá para contar nos dedos de uma mão camisa do Curitiba, do Coxa Branca e do Atlético do Paraná. Em comparação com o Flamengo, eu vi muito mais camisa rubro-negra do Rio de Janeiro do que as rubro-negras paranaenses ou as verde-brancas paranaenses. Nem deve ser estranho, né? Mas eu esperava que na cidade desses times eu visse mais camisas deles. E eu não tô de sacanagem, não. Tô falando a real mesmo, tá? Mas, enfim, o Flamengo, os jogadores sabem que para ganhar o bicho tem que começar muito bem o Brasileirão. Então, a gente vai ter que aprender a jogar sem o Arrascaeta, gente. Vocês sabem que eu sempre fui favorável à renovação contratual do Arrascaeta por 2, 3 anos, mas nessas conversas que eu tive com o Matheus e com o Rubro Negros essa semana, gente, realmente o Arrascaeta agora, ele tem que dar um jeito, né? O Flamengo clinicamente tem que ver quem é o Arrascaeta, porque o Arrascaeta tá virando para nós um Neymar, que é aquele jogador que, se o Jorge Jesus assumir a seleção brasileira, acabou a seleção brasileira pro Neymar. Porque foi o Jorge Jesus que o liberou antes do tempo do Al Hilal. E disse, inclusive, que o Neymar já não é mais aquele. Então, se o Neymar não servia para o Al Hilal do Jorge Jesus, não vai servir para a seleção brasileira do Jorge Jesus. E eu fico até mais tranquilo de saber que o sonho do Jorge Jesus está perto de se realizar, ele vir para a seleção brasileira, porque vai encaixar o término do contrato dele com o Al Hilal com a vinda dele para a seleção brasileira, ali finalzinho de maio, início de junho. Assim os caras deixam o Felipe Luiz quieto. Muitas pessoas vieram me dizer também o seguinte: Fabrício, o Felipe Luiz já confidenciou a amigos que não aceitariam um convite da seleção brasileira agora. Gente, até a conversa ser executada, ou seja, até o Felipe sentar para conversar com o pessoal da CBF, nada seria garantido, nada seria correto. Os argumentos que os caras poderiam usar com o Felipe Luiz poderiam ser argumentos convincentes, que o fizessem, que o tocasse para ele tocar um projeto que vai bater na Copa do Mundo. Um técnico como o Felipe Luiz levaria a seleção brasileira à Copa do Mundo certamente sem muitos problemas. Assim como um técnico como o Jorge Jesus também levará. A vantagem é que os caras miraram primeiro no Jorge Jesus e aí o Felipe vai ficar tranquilo e suave conosco aqui no Mengão Queridão por bastante tempo. Já o Arrascaeta, hoje eu não sou favorável mais à renovação contratual dele se não for amarrada num processo de aproveitamento em campo. Porque não dá. O Arrasca é craque, para mim é o melhor meio de campo do Brasil, sem sombra de dúvidas, mas não dá para você tê-lo por tão pouco tempo como a gente está tendo. Então, para mim, é fundamental a gente aproveitar o Arrascaeta
e pagar pelo que a gente vai aproveitar. E pensar, aliás, pensar não, e agir imediatamente para trazer um outro meio-campista. Nação, o vídeo tá curtinho, mas é porque eu ainda preciso também me recuperar de tudo que eu passei essa semana. As notícias sobre saúde foram melhores do que estavam antes, mas ainda assim foram muito desgastantes. Ainda assim eu preciso trabalhar muito a minha cabeça para poder colocar tudo em prática e aceitar tudo que me foi imposto, mas Papai do Céu tá aí e se Deus quiser a gente ainda vai estar junto por um tempo. Então, se inscreva aqui no nosso canal, comenta, fala para geral que eu voltei. Vou tentar fazer pós-jogo gravado, porque sem condições clínicas hoje de fazer muito tempo ao vivo, mas assim que tiver legal, eu vou voltar com o ao vivo no Central do Fla. Por isso eu peço ajuda. Não deixa a peteca cair, não, gente. Para eu não deixar a minha peteca cair, eu preciso que vocês não deixem os canais que são fundamentais para minha existência caírem, tá bom? Ó, beijo no coração de vocês. Tamo juntos, rotina de volta de novo, se Deus quiser. Se Deus quiser, pelo tempo que Deus quiser. Saudações, rubro-negra.